Olá, bom dia! O que todo cidadão quer é morar em uma cidade onde ele tenha qualidade de vida e onde possa prosperar. Do outro lado desse projeto estão os servidores públicos e o Poder Executivo. Cabe aos prefeitos cuidar das contas públicas de tal maneira que seja possível fazer investimentos e melhorar a infraestrutura da cidade, as escolas, a rede básica de saúde, entre outros desafios. Neste programa, vamos te apresentar um case bem bacana de gestão pública que foi destaque no Fórum Áquila 2023, realizado em dezembro, em Belo Horizonte. O evento, foi concorrido. Centenas de convidados participaram das atividades realizadas durante 2 dias. No palco, a plateia assistiu à apresentação de cases de sucesso e de metodologias inovadoras aplicadas a organizações públicas e privadas de todo o país. O município de Rio Branco, capital do estado do Acre, comandado pelo prefeito Tião Bocalon, foi um dos destaques no evento. E é com o prefeito que eu converso agora. Prefeito Tião Bocalon, seja muito bem-vindo ao Gestão com Identidade. Bom dia. Bom dia, Inácia. Bom dia a todas as pessoas que estão nos vendo nesse momento. Prazer muito grande poder estar aqui em BH, participando desse grande evento do Instituto Áquila, um grande parceiro da Prefeitura de Rio Branco e que nos ajudou muito até agora. Que ótimo, a satisfação é nossa de tê-lo aqui, prefeito. Eu quero começar contando um pouco da sua trajetória, O senhor hoje é prefeito de uma das capitais do nosso país, mas o senhor vem de uma trajetória também política em prefeituras menores, do interior do estado do Acre. Como que foi essa passagem para comandar a capital? Bem, Inácia, eu sou paranaense. Fui para o Acre em 1986, e lá eu acabei implantando um empreendimento, uma madeireira, num local que não era nem distrito. Logo em seguida, essa vila se transformou em distrito, em seguida município. E acabou que, em função de você ser um empresário que estava ali dentro, gerando emprego, renda, aquela coisa toda, a população achou por bem de que o Bocalon deveria ser o prefeito daquele município recém-criado. Eu não queria resistir e tal, mas acabou que eu acabei aceitando o desafio e fui para o desafio. Fui o primeiro prefeito do município de Acrelândia, que fica ali na divisa com Rondônia, a 110 quilômetros da capital de Rio Branco. E fui o primeiro prefeito, depois voltei como terceiro prefeito e voltei como quarto prefeito. Portanto, eu tive 3 mandatos lá nesse município de aproximadamente 15 mil habitantes. Bom, aí, em função do desempenho do nosso trabalho lá, um prefeito que nunca teve uma conta reprovada, nem TCE, nem TCU, nunca pegou um processo junto ao Ministério Público, enfim, graças a Deus, um lençol limpinho, a vida limpinha na gestão pública, o povo de Rio Branco me disse, Bocalon, vem pra cá e tal. Eu acabei virando candidato a governador em 2010, perdi a eleição para o governo por 0,5%, daí para a capital, 2012, falei, vou para a capital agora. E aí perdi de novo a eleição por 0,5% de novo. Já imaginou? Olha isso. 2 eleições, perdi a eleição por 0,5%, mas foi isso que aconteceu. Bom, aí quando veio agora 2020, eu estava com a minha esposa aqui em Araguari, muito doente, e ela teve esclerose lateral amiotrófica, foi para UTI, e acabei ficando com ela 4 anos e meio em Araguari. Portanto, me afastei de Rio Branco e fiquei cuidando da minha esposa aqui em Araguari, onde eu tenho meu pai, papai faleceu. Tinha Araguari, meu pai, Minas Gerais. Minas Gerais, aqui. E aí, fiquei com ela 4 anos e meio, retornei para o Acre, ela ficou ainda na UTI, ela veio a falecer em 2021, ela ficou na UTI, minha filha cuidando, minhas netas e tal, e voltei para lá. E de repente acharam por bem de que o Bocalon deveria ser o candidato a prefeito da capital. E eu fui candidato e graças a Deus ganhamos a eleição lá, dessa vez. Fomos vitoriosos. E estamos lá nesse grande desafio que é gerenciar uma capital, uma terceira capital mais pobre do país. De 120 mil famílias que nós temos lá, 46 mil depende exclusivamente do Bolsa Família. Um município que tem uma extensão territorial muito grande, é a maior extensão territorial de capitais do Brasil. Então vejo o desafio. Tem escola a 140 quilômetros de distância da sede do município. Então, 2.500 quilômetros de estradas vicinais, uma cidade que não foi planejada, diferente da cidade que eu fui prefeito, lá como eu fui o primeiro prefeito, com as ideias que eu tenho, vem da iniciativa privada, nós implantamos uma cidade verdadeiramente sustentável, cidade toda planejada. E foi isso que me deu, me cacifou para ser prefeito de Rio Branco. Então, Rio Branco não foi desse jeito, nasceu há 141 anos atrás, então não foi uma cidade planejada. Então, pegar uma cidade dessa,
com muitos problemas e tal, né, problemas financeiros, problemas de gestão mesmo, mas graças a Deus que a gente pegou e com a experiência que a gente tinha lá como iniciativa privada e como prefeito também que tinha sido do município do interior, com muito sucesso, ficou mais fácil gerenciar a cidade de Rio Branco, o município de Rio Branco. Acabamos contratando o Áquila para nos ajudar lá, porque a nossa equipe que entrou substituiu uma equipe que estava há mais de 20 anos lá. Entramos com um grupo novo, levei um bocado de gente que era lá de Acrelândia, do município que eu fui prefeito, mas precisava de muito mais gente. Então, muita gente, inclusive, nova. E aí foi onde o Áquila entra na nossa história, né, e nos ajudando muito. Então a gente vai contar um pouco mais essa história porque o senhor foi convidado para o Fórum Áquila 2023 exatamente porque a Prefeitura de Rio Branco se tornou aí um exemplo de gestão. O senhor está com seriedade, buscando aí resultados que são muito corretos dentro de um processo de compliance, de governança, alcançar aqueles objetivos que a cidade precisa. Para isso, controlando os custos, controlando também as finanças, cada centavo ali que é pago pelo contribuinte. Claro. Eu quero começar essa nossa conversa sobre gestão, prefeito, falando sobre exatamente essa área financeira, porque eu sei que foi desenvolvido junto com a ajuda dos consultores do Áquila e o Fabrício Righetti é o consultor responsável pelo projeto, que atuou com o senhor, aliás, né? Foi o Fabrício que eu conheci em Araguari. A primeira conversa foi lá com o prefeito Renato, né? O prefeito Renato me apresentou o Fabrício e ali a gente começou a conversa. E aí começou a desenvolver aí essa Começou parceria, a desenvolver né? a conversa. Como eu sempre gostei de desafios e eu sou a favor da gente buscar sempre o novo, né? E quando eu vi o trabalho que já estavam fazendo lá em Minas Gerais, a história do Áquila e tal, foi quando eu disse, não, Fabrício, você pode ir lá no Áquila que a gente vai conversar a respeito de uma consultoria de vocês lá para nos ajudar a tocar a gestão municipal. Excelente. Então, dando continuidade a esse processo de aproximação e aos primeiros projetos que foram passados para a equipe do Áquila, eu quero destacar dentro da questão financeira como que vocês fizeram para melhorar a arrecadação a partir de uma cobrança mais eficiente, mais inteligente junto ao cidadão das dívidas ativas. Isso considera tanto o ISS, o Imposto sobre Serviços, mas também a questão do IPTU, né, que é o Imposto Territorial. Conta pra gente, prefeito, que ações foram feitas para conseguir melhorar esse resultado financeiro? Olha só, é claro que a experiência, né, a expertise do Áquila nos ajudou muito nisso daí, porque a prefeitura de lá recebia alguma coisa em torno de 40% do IPTU que lançava, né? O ISS também era muito ISS atrasado, empresas de incorporação lá também tinham muitas dívidas junto ao município, dívidas altíssimas, né, e que as coisas não andavam. Porque, segundo eles, as dificuldades que as outras gestões apresentavam para eles eram muito grandes e acabar que as dívidas iam se acumulando. E aí, com a chegada do Áquila, foi exatamente isso que veio. Trouxe uma nova dinâmica para a gente, orientou o que a gente poderia fazer e, graças a Deus, a gente fez tudo aquilo que foi orientado. Além disso, a gente ainda, nós criamos lá uns refis, que chegamos a dar 100% de desconto na multa e 90% nos juros e dando até 60 meses para pagar. Isso facilitou para muitas empresas grandes que nós tínhamos lá, de incorporadores, que já não tinha crédito para mais nada, porque estava devendo para a prefeitura, né? Todo mundo pagou suas contas, negociou suas contas lá. Graças a Deus o resultado foi muito bom, ao ponto desses 1 ano e 6 meses, o Instituto Áquila nos propiciar lá alguma coisa próxima de 43 milhões de reais de novas receitas, que foram exatamente em função dessa ajuda que ele nos deu lá. E nós podemos dizer que, passado esse momento inicial aí de mudança e de melhoria da arrecadação, que a Prefeitura também adquire novos métodos para lidar com essa questão da cobrança junto ao contribuinte? Ah, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, todo mundo apenas pegava a dívida do cidadão, né, e ajuizava. E ficava por isso mesmo. Onde é que a justiça vai correr atrás de mandar a cobrança do sujeito que deve R$500? Né? Só as diligências custam quanto? Então, é uma coisa bastante difícil de ser feita. E aí veio a orientação do Instituto no sentido da gente protestar. O município tinha o direito de fazer o protesto. Então, aí começou, essas dívidas aí começam a mandar protesto. O que acontece? As pessoas, quando ela vê que o nome dela sujou, aí ela corre para poder quitar a conta. E aí, graças a Deus, a gente teve um avanço muito grande na receita.
E outro processo também que com certeza se vocês não fizeram, devem fazer, é a questão de evitar que entre na dívida ativa e lembrar o contribuinte antes, né, disso acontecer. Ah, o tempo todo. Quando está para vencer, já vai a cartinha, já vai um WhatsApp, Isso. vai uma mensagem, enfim. O que, na realidade, o poder público precisa fazer isso, né? Muitas vezes não é que a pessoa não queira pagar. Muitas vezes ela passou despercebido quando viu já venceu, então depois eu acerto. E é isso que acontece. E aí, da forma com que a gente está fazendo agora, não tenho dúvida nenhuma Excelente. que melhorou muito. Nós estamos recebendo alguma coisa próxima de 60%, 70% dos IPTUs que são lançados. Mas eu acredito que a gente vai melhorar mais ainda isso daí. Ação preventiva, né? É mais eficiente do que partir para a correção depois que acontece, né? Ah, sim, sem dúvida. E outra coisa, nunca ficar atrás daquela história de multar. Você precisa educar. É isso. E eu sou professor de matemática, então, como professor, como educador, eu tenho a obrigação de saber que é muito melhor a educação do que a punição. Né? Então, essa questão da educação, a gente não só estamos ali na área financeira, né, mas nós estamos também na área ambiental. Para você ter uma noção, assim que eu assumi a prefeitura, eu chamei o secretário de Meio Ambiente e disse para ele, acabou essa história de ficar multando os moradores da cidade porque botou um fogozinho no fundo do quintal. Eu quero que os fiscais vá na casa do cidadão que botou fogo no fundo do quintal e converse com ele, seja amigo dele, não inimigo dele. Vá lá. E isso, graças a Deus, deu tão certo que o Rio Branco teve o melhor ar da Amazônia. Por quê? Porque nós fizemos diversas ações, né? Primeira ação educacional. Fomos com a Secretaria do Meio Ambiente, montou uma equipe para ir em todas as escolas para poder falar com as crianças, reunir pais, crianças, professores, no sentido da educação ambiental. A outra coisa foi fortalecer o serviço de coleta de lixo. Porque não é só o lixo domiciliar, você também tem o lixo que as pessoas produzem no quintal. E é esse lixo que normalmente provoca fogo. Nós tínhamos o lixão lá, e é claro, ali tem muita madeira. Então esse lixão, nas outras gestões, queimava todos os anos. Então ele queimava ali 30, 60, 90, 120 dias durante o verão. É claro, um lixão desse queimando o tempo todo, quanto de fumaça não vai para o ar. E outra coisa que foi fundamental lá também, no entorno de Rio Branco, nós temos um chamado Cinturão Verde, num raio de mais ou menos 30 quilômetros. E esse Cinturão Verde é onde estão os pequenos produtores, que eles não tinham capacidade de ter os tratores para poder gradear e mecanizar a terra. Por quê? Porque são pequenos produtores. E aí o que eles faziam? Metia fogo. Emitia fogo para queimar 1 hectare, 2 hectares para poder plantar. E muitas vezes esse 1 hectare, 2 hectares queimava 50 hectares. Porque entrava pelo vizinho e tal, e ia queimando tudo. Então a gente entrou com um projeto muito forte, né, com 21 tratores, mecanizando, compramos calcário, compramos adubo para oferecer para os produtores, fizemos análise de solo, né, demos toda a assistência técnica e o fomento para poder evitar. Então o que aconteceu? Não queimou. Então por isso que o ar de Rio Branco realmente se transformou no melhor ar da Amazônia, das capitais da Amazônia. Tem que ter esse olhar atento a essa dinâmica de vida da população para poder saber exatamente onde agir para poder evitar esses resultados que são ruins, né, para toda uma sociedade. Vamos tentar avançar aqui então com a nossa pauta. Eu quero falar da gestão de obras, porque eu sei que a equipe de consultores do Acla também ajudou o senhor nisso. E o senhor deixou bem claro no início do programa o quanto que a cidade ela é carente, é necessária aí muitas obras para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nesse aspecto da gestão de obras, o que foi mais relevante para o senhor nesse processo de consultoria? Bom, a consultoria evidentemente que gerou as condições financeiras para a gente falar em obras. A Prefeitura de Rio Branco hoje tem uma saúde financeira talvez uma das melhores do Brasil. Uma das poucas cidades brasileiras que é AAA, lá no conceito do Banco Central. Nós fechamos o ano de 2021 para 2022, nós fechamos com mais de 20% do equivalente ao orçamento geral da Prefeitura em recursos próprios na conta. E isso, evidentemente, que gerou a condição da gente poder melhorar o salário dos funcionários, né, fazer uma justiça salarial, que eu sempre digo, não é nem melhorar o salário, mas fazer justiça salarial, e sobrou recursos para a gente poder fazer investimentos em grandes obras. E aí veio 2022, fechamos em final de 22, com mais de 400 milhões na conta. E as obras não pararam, os serviços continuaram, a limpeza da cidade, cuidados com a cidade. Sabe o que foi isso? Foi, a orientação no sentido de como a gente arrecadar mais, né? Sem aumentar.
os valores dos impostos, mas principalmente no sentido de gastar bem, que é uma das marcas minhas como prefeito lá em Acrelândia. É o que eu disse, eu fui para Rio Branco, não virei prefeito de Rio Branco de qualquer forma. Eu virei prefeito de Rio Branco em função das ações e da forma com que eu atuei na gestão pública lá em Acrelândia. Assim que eu cheguei na prefeitura de Rio Branco, para você ter uma noção, a Secretaria de Cuidados com a cidade pagava notas de prestadores de serviço lá, por exemplo, uma nota de 500 mil que não valia 200. Então, quando nós entramos na prefeitura, começamos a ver essas coisas e começamos a fechar as torneiras. Foi isso que fez com que também, aliado à forma de cobrança e tal aumento da receita, também a gente pudesse ter esse recurso para fazer grandes obras. E nós estamos fazendo, pela primeira vez, né, a Prefeitura de Rio Branco está fazendo grandes obras. Por exemplo, nós estamos construindo agora 2 grandes viadutos que vão dar uma mobilidade urbana muito grande. Fora isso, uma quantidade enorme de obras, praticamente 80 obras, médias e grandes, a gente vai executar com esses recursos que a gente economizou lá. Fora os recursos federais, evidentemente, que a gente tem lá. Sempre digo assim, se não roubar, o dinheiro dá. O roubar que eu digo, não é que o prefeito chega lá porque pega todo o dinheiro e que leva para ele. Não, não. É cuidar bem do dinheiro. Quando todo mundo se envolve no sentido de gastar bem o dinheiro dá sempre para fazer muita coisa, que é o que a gente está fazendo lá. Assim que terminar a minha gestão, eu quero sair como saí do município de Acrelândia. Até hoje, todo mundo diz, o Bocarão foi o melhor prefeito de Acrelândia até hoje. E eu estou querendo ser o melhor prefeito de Rio Branco também ao final do nosso mandato. Não sei se é muita pretensão, mas a gente precisa ser um pouco ousado, né? Prefeito, o senhor citou aí uma frase, né? E o senhor é pródigo por essas frases, né? Que o senhor usa como referência no dia a dia, inclusive, da rotina de trabalho ali dos servidores. E eu vou pedir para a nossa produção colocar aí uma arte para vocês poderem acompanhar, que o senhor cita ali 4 frases relacionadas à disciplina, né? Ao invés de ter o quadro do senhor com aquela foto bonita na parede, o senhor colocou esse quadro. O que significa esse lembrete? No dia que eu cheguei na prefeitura, né, o fotógrafo oficial veio lá. Prefeito, vamos ter que tirar sua foto agora, porque vai ser a sua foto oficial para colocar na secretaria. Se botar a minha, tem que botar do Gari também, porque ele na função dele, eu na minha, nós somos todos gestores, a gente precisa cuidar bem dessa cidade. Então eu não vou colocar minha foto lá. A minha foto vai ser essa aqui. Eu tirei o celular e mostrei, tá aqui, ó. Essa é a minha foto que vai para todas as secretarias. Em todas as secretarias vai estar isso aqui. É disciplina, meu irmão. É disciplina para não roubar, para gastar bem dinheiro público. É disciplina para tratar bem o público e é disciplina para trabalhar com resultados, que é o que a gente traz da iniciativa privada. O recado fica claro para todo mundo lá, para que ninguém se esqueça qual é o seu modo de trabalhar, né? Ninguém é obrigado a fazer o que eu fiz, não. Eu estou dizendo que a gente fez uma coisa que eu acho que é correta, né? Porque tem muitos políticos que acham que isso não é correto. O certo é colocar a cara dele lá. Então quem acha que o certo é colocar a cara dele lá, não tem problema. Cada um com suas escolhas, né? Cada um com suas escolhas. Vamos então avançar agora para mais um passo da gestão pública da capital do estado do Acre, que é a relevância da educação. E o senhor, como professor, tem todo um apego, né, especial a essa área, ao desenvolvimento das escolas municipais, às creches. E eu sei que o senhor procurou levar, junto com a ajuda do Acre, uma capacitação melhor, né, profissional, para que os gestores das escolas pudessem passar a tomar decisões mais corretas do ponto de vista da gestão. Como é que o senhor previu e planejou, junto com o Acre, essa capacitação? Olha só, o problema é o seguinte, que os nossos gestores de escola, né, normalmente não são gestores, são professores. Aí o diretor escolhe um coordenador, que normalmente também é um professor, e quando ele vai para a gestão da escola, aí já não é mais só aquilo ali. Ele tem que aprender que ele tem que planejar, ele tem que planejar a curto, a médio, longo prazo. Tem que saber lidar com indicadores. Evidentemente, tem que estar sempre de olho nos indicadores para ver se a coisa está acontecendo, se não está. Então, o Instituto Áquila foi para dentro da Secretaria de Educação exatamente para a gente capacitar. E isso foi muito bom, porque hoje o que a gente ouve dos nossos gestores, das nossas escolas, é exatamente isso. Tanta coisa que eu não sabia. Os diretores não tinham a menor noção de como preparar um plano, né? E graças a Deus, com o Áquila lá, agora, nesse momento, a gente está conseguindo, os diretores estão muito felizes e tal, né? Só que nós temos dado todas as condições, né? Pra você ter uma noção, nós compramos tablet para as crianças, para os alunos de 4º e 5º ano, entregamos tablet para as crianças, nós compramos notebook para os professores, computadores novos para as escolas e levamos internet para todas as escolas. Fora isso, nós contratamos também o Mente Inovadora, né? Que é uma metodologia israelense para que as crianças passem a gostar de português e matemática. Eu tenho certeza absoluta que o resultado educacional nosso vai ser muito bom dentro de pouco tempo.
Pois é, porque esse investimento na capacitação dos gestores das escolas públicas capacita as equipes desses gestores para prestarem o melhor serviço educacional na ponta, né? Com certeza. E não adianta você fazer tantos investimentos como nós fizemos em tecnologia, por exemplo, né, se os nossos gestores também não estiverem capacitados, né? Então, eu tenho certeza absoluta que, volto a insistir, o Áquila para nós foi muito bom dentro da prefeitura, como todas as secretarias, né? E foi fundamental também agora apenas na educação, na questão gerencial das escolas. Já não é mais na questão gerencial da secretaria como um todo, que entrou no outro pacote. Mas esse pacote último agora, que foi o pacote de gestão escolar. Prefeito, nosso tempo está quase chegando ao fim, mas eu ainda quero ver pelo menos 2 assuntos com o senhor, e um deles é a questão da saúde, porque eu sei que o senhor também fez investimentos e tem aí uma previsão de aproveitar o restante deste mandato para caprichar ainda mais na área da saúde. O que o senhor destaca de mais relevante? Olha, o Áquila foi lá e descobriu uma quantidade de recursos, de contas, né? De convênios, contas, né? De contas de convênio que estavam paradas lá há 10 anos, 8 anos paradas. E a gente pôde agora pagar despesas com isso daí. E a saúde nossa, graças a Deus, melhorou muito. Pra você ter uma noção, o médico lá ganhava na carteira dele, era menos de 2 salários mínimos. Como é que você consegue médico com menos de 2 salários mínimos? Daí o resto juntava alguns valores a mais lá, ele ganhava 6, 7 mil reais. Nós colocamos 9 mil reais na carteira do médico e mais 3.500 reais de abono. Então, o médico lá em Rio Branco passou a ganhar 12.500 reais. Agora sim, o médico vai para a unidade de saúde, ele atende bem, os enfermeiros têm o seu piso, cumprimos o piso conforme foi definido em lei. Nós, se Deus quiser, até o final do ano a gente reforma as 58 unidades, mas não é reforma, é uma adequação, porque depois da pandemia teve que criar ambientes diferentes dentro da unidade de saúde, entendeu? Diferente do que era antes. E a presença do Áquila lá foi, sem dúvida nenhuma, fundamental para que a gente pudesse dar um salto grande e ter recursos suficientes para poder, inclusive, fazer esse trabalho que a gente está fazendo. Excelente. Prefeito, vamos falar do projeto 1001 Dignidades, que é de construção de casas populares. Qual foi a necessidade gerada que impulsionou a realização desse projeto? Bom, Rio Branco tem um déficit habitacional monstruoso, né? Muitas pessoas moram na beira do rio, e aí essas pessoas perderam suas casas. Nós tivemos a maior enxurrada, a maior enchente dos rios e igarapés, que a gente chama lá, que é o rio Acre, mais os seus afluentes, né? Que cortam a cidade. Né, e que as pessoas tiveram que sair correndo numa noite para não perder a vida e perderam tudo. Então tinha que criar um programa. Eu criei esse programa. A princípio eram prédios construídos em alvenaria, e depois, quando eu conheci uma madeireira que se propôs a fornecer para a gente resíduos de madeira, que a gente chama, e sobra aquela madeira da exportação e normalmente vai para o fogo. Então quando eu vi aqui, eu falei, não, isso aqui dá para fazer casa. Não vamos meter fogo nisso aqui. São 1001 casas que a gente vai fazer pré-fabricada, né? Produz todinha na marcenaria e depois a gente vai colocar isso aí em pé num dia só, um grande desafio também. Já está em produção, nós já fizemos o primeiro protótipo, não estamos fazendo o segundo, mas já estamos serrando as madeiras, deixando tudo pronto. Agora, o mais importante desse projeto, que ele é verdadeiramente sustentável, porque uma madeira, já imaginou 10 mil metros cúbicos de madeira sendo queimado? Quantos mil metros cúbicos de CO2 iria para a atmosfera? O desenvolvimento sustentável é um tripé social, econômica e ambiental. Então, quando o ser humano ele descobre que se o meio ambiente dele estiver sadio, ele tem mais saúde. Né? E, no entanto, não é isso que se prega a vida inteira. Não, peraí, o ser humano ele é agressor do meio ambiente. Não, nós temos que fazer com que o ser humano ele seja amigo do meio ambiente. Quando ele for amigo do meio ambiente, ele vai saber que o ambiente sadio, ele que tem que cuidar. É uma quebra de paradigmas em função do que a gente vê, principalmente na nossa Amazônia, né? O cidadão meteu fogo lá, acabei de falar agora há pouco, meteu fogo lá no fundo do quintal, no lixo que ele tinha. Mas isso é cultura. Né? Se o município não coloca alguém para orientá-lo e coloca o caminhão para buscar o lixo dele, vai meter fogo. Então, do mesmo jeito, eu sempre digo o seguinte, quando eu falo sobre a questão ambiental. Eu digo, olha, o cidadão tem que entender que o meio ambiente começa dentro da casa dele, em cima da cama dele. Se a cama dele estiver suja, vai ter barata, vai ter mosquito, vai ter pernilongo e tal. Se ele cuidar direitinho da cama dele, do quarto dele, da casa dele, do quintal dele, da rua dele, evidentemente que o meio ambiente não vai ser agredido. O que vai acontecer? Saúde para ele. Então, nós temos que criar as condições para que ele não meta mais fogo na floresta. Porque se eu botar um trator para gradear para ele não vai derrubar a Mata Nova. Sabe por quê? Porque o morador da Amazônia, ele sabe que se ele derrubar uma Mata Nova, ele planta a roça dele
sai sem ter que fazer mais nada. Agora, quando ele tira a roça dele, aí vem mato novamente. Aquele mato, esse é muito difícil de mexer com ele. Então é melhor ir derrubar a mata nova. Então quando eu boto o trator para poder mecanizar aquela área que ele já derrubou, ele deixa de entrar na mata nova. Então nós temos que criar essas condições para o pequeno produtor. Então quando eu vejo europeus, americanos, canadenses dizendo, porque a nossa floresta amazônica está acabando com ela. Então mande dinheiro, porque ela tem ser humano. Precisa comer, beber, dormir e realizar sonho. Sonho não se realiza sem dinheiro, dinheiro não cai do céu, tem que trabalhar. Então ele está trabalhando, é a forma que ele tem, a cultura dele. Então mande dinheiro para nós aqui, para poder fazer a mecanização para o produtor, para levar uma internet para ele, como tem na cidade, para levar uma unidade de saúde próxima da casa dele, para que a estrada que dá acesso onde ele mora também possa entrar e sair de caminhão, e não ele ter que sair num barco e andar aí 10, 15 dias num barco para depois pegar e chegar na cidade. Se alguém fica doente, sabe a realidade da Amazônia? A família ou os amigos pegam, botam numa rede e pegam num pau assim, um atrás, outro na frente e sai com ele. Para chegar no beiço do rio, que a gente chama lá. Chegar no beiço do rio, de repente você anda 4, 5, 6 dias, 10 dias no meio da mata carregando o cidadão. Não tem remédio, tem nada, e lá vai ele. Não morreu. Porque se morrer, enterra ali. Não leva nem para casa mais, enterra ali. Aí chegam no beiço do rio, na beira do rio, o que acontece? Bota dentro de uma canoa, dentro de um barco. Aí tem vez lá, por exemplo, quem mora em Santa Rosa do Purus, que é a divisa com o Peru, para chegar em Sena Madureira, não tem hospital, demora 10, 12 dias. Então aí, ele já gastou, 5, 10 dias andando na rede, mais 10, 12 dias para chegar no hospital. O mundo precisa ver a Amazônia de forma diferente. Então é nessa linha que eu, Tião Bocalon, prefeito de Rio Branco, ex-prefeito de Acrelândia, professor de matemática, sempre falei, a educação é fundamental, mas nós temos que criar as condições como nós criamos, como é o caso de Rio Branco, que a gente evitou tanta poluição de fumaça esse ano. Então o meio ambiente, bem cuidado, é claro que é para ter mais vida ao ser humano e vida com qualidade. Perfeito. A sua paixão pela Amazônia, a sua paixão pelo seu trabalho como gestor público está evidente em toda a sua fala. Eu só posso desejar que o senhor consiga concluir o seu mandato com o máximo possível de realizações, para que o senhor possa deixar esse legado de quem fez, de quem transformou, para também mudar o futuro da capital do Acre, o futuro de Rio Branco, para que novos gestores levem seu compromisso à frente, de modo que se transforme uma história de uma capital que, pelo que o senhor disse, tem muitas necessidades ainda a serem resolvidas. Muito obrigada por essa entrevista e sucesso nos projetos. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade, agradeço mais uma vez o Instituto Áquila pelas parcerias que já teve com o nosso município de Rio Branco, o que foi fundamental para o sucesso da nossa gestão. Então um abraço a todos, fiquem todos com Deus e continuemos acreditando de que a coisa pública não é aquilo que muita gente pensa ou faz, mas que a coisa pública não é tão difícil de gerir. Basta que você tenha muito compromisso com a seriedade, honestidade e principalmente com a disciplina. Exatamente, recado dado. Obrigada, viu, prefeito, mais uma vez. Um abraço. Bom, gente, nosso programa Gestão com a Identidade fica por aqui. Para você rever ou compartilhar, é só acessar o YouTube do Áquila. E querendo falar com os consultores, eles estão acessíveis pelas redes sociais ou pelo site do Áquila. Semana que vem estaremos de volta aqui com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!